Fala, torcedor flamenguista. Espero que todos estejam bem. Boa tarde a todos. Pessoal, vamos ver aqui um trechozinho aqui, né? Das últimas notícias aí do Flamengo, que venceu muito bem fora de casa. Um jogo importante. Jogo para começar a separar os homens dos meninos, né? Um jogo que foi confronto direto. E vencemos por 2-1. Vamos reagir aqui ao Taon e a ESPN, né? Sempre tem aqueles debates fervorosos ali. Falou sobre Pedro, falou sobre o novo reforço que está chegando no Flamengo aí. E o Royal, né? Que já trouxe um vídeo antes aí. O VD Casagrande praticamente já deu como certo. Então vamos ver essas notícias aí. Para você ficar antenado sempre sobre o Flamengo. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse tema, beleza? Se você puder, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, que vai ficar com mais de 100 milhões de reais entre o valor da venda de Wesley e o valor da contratação de Emerson Royal. Lateral direito do Milan tem tudo acertado com o rubro-negro, que acerta pequenos detalhes agora com o Milan para oficializar a contratação do atleta. Operação de 9 milhões de euros ou 58 milhões de reais. O jogador chega em definitivo para o lugar de Wesley, que marcou nessa quarta-feira o gol da vitória contra o Red Bull Bragantino, possivelmente em sua despedida. Wesley está indo para Roma por 25 milhões de euros fixos, 162 milhões de reais e mais 5 milhões de euros em bônus. Você pega esses 162 milhões da venda do Wesley e subtrai 58 milhões da compra do Emerson Royal e ainda sobram ao Flamengo 104 milhões de reais. É bem verdade que o Emerson Royal é mais velho do que o Wesley. O Emerson Royal tem 26 anos, o Wesley está prestes a fazer 22. Mas o Flamengo mantém um bom nível na lateral direita, colocando dentro do caixa cerca de 100 milhões de reais. Lá que conseguiu quebrar um enorme tabu, não vencia o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista há mais de 2 décadas. Resultado importante, especialmente porque o Flamengo saiu perdendo do Red Bull Bragantino com 8 segundos da etapa final. O Bragantino chegou ao seu gol com o Lucas Barbosa. O Flamengo empatou com o Léo Pereira e no finalzinho da partida garantiu a vitória com o Wesley. Só para completar em relação ao Fla, segunda colocação, mas nos pontos perdidos dá para dizer que o Flamengo é o primeiro. Isso porque a diferença para o Cruzeiro é de apenas 1 ponto, só que o Cruzeiro tem um jogo a mais. O Flamengo também foi informado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, através de um ofício que tornou tudo agora oficial. O prefeito está disposto a assumir a retirada dos dutos no terreno do gasômetro, onde o Flamengo adquiriu espaço para a construção do seu terreno. Uma boa notícia para o torcedor do Fla, economia em relação à construção desse estádio. A saideira do rubro-negro, Saul vai jogar com a camisa 8, que pertencia ao Gerson. Bragança Paulista havia 30 anos, hein? Desde 1990, não era nem nascida, Mário. Não. 1996, gol do Bebeto. Não. O Flamengo não vencia o Red Bull, ou no caso o Bragantino, em Bragança Paulista. E ontem precisou virar o jogo, Mário Pereira. Pois é, precisou virar o jogo, mas assim, nada muito fora do padrão do que o Red Bull tem apresentado, né? O Red Bull tem colocado dificuldades aos adversários, principalmente dentro de casa. A gente vê algumas tentativas do Flamengo, do Red Bull também, principalmente no comecinho ali, nos primeiros minutos da primeira etapa, mas o gol sai mesmo já, olha, se fosse acréscimos, talvez até daria para ser no primeiro tempo, porque foi tão no comecinho do segundo, o gol do Red Bull Bragantino, que o Flamengo precisou acordar ainda mais pro jogo. A minha mensagem num grupo que a gente tem ali fechando... Defesaça do Rossi, hein? Paulinho ali. Essa aí, jogada ensaiada, né? John pro passe. Foi assim, uai credo. Eu sentei pra ligar ali pra ver o segundo tempo, 10 segundos gol. É isso. Jogada muito bem ensaiada na saída, então, pra começar o segundo tempo. E aí fez o Flamengo também ter que voltar pro jogo, porque, Silas, nessa briga aí por liderança, buscar ponto fora de casa é importantíssimo também. Uma vitória importantíssima, até por conta de tudo que aconteceu recentemente, né? O Pedro com o Boto, com todas essas polêmicas com o Felipe Luiz, você ganhar um jogo saindo perdendo, uma linda jogada e não sei se o Palmeiras não tá chateado com a saída do John não, porque ele tá jogando pra caramba já, hein? O Lucas Barbosa também. Então o Red Bull aí com o Seabra, fazendo um excelente trabalho
Vai ter muita coisa boa pra gente ver desse Bragantino ainda. E é curioso também a história, né? Porque teve o gol do Pedro no jogo contra o Fluminense e agora o do Wesley também, que pode sair do rubro-negro. O retorno do Vinha, a gente também pode falar. Tem muitos personagens e nós vamos ouvi-los agora aqui no Sport Center. 29 anos sem vencer aqui. Eu particularmente joguei aqui alguns anos e não tinha tido esse gostinho da vitória. Foi uma vitória muito difícil, até mesmo porque é um time muito bem treinado, um time que pressiona muito bem, que se defende muito bem, que não te deixa espaços, um time que sofre pouco no campeonato, muito pelo que eu falei antes do jogo, pelo Seabra, pelo grande trabalho do treinador que tem, além dos jogadores. Isso nos dá muita força para sair daqui com essa vitória, com esses 3 pontos e com uma atuação aonde eu até agora não tinha visto nenhum time fazer aqui dentro do estádio deles. A gente fica com um sentimento misto, né? Entendendo que nós somos capazes de competir e tivemos a possibilidade de realmente concretizar um placar que poderia nos levar à vitória, mas ao mesmo tempo triste pelas dificuldades circunstanciais que o jogo colocou e por ter acontecido, né, a virada do Flamengo em função também do mérito. A primeira vitória aconteceu, foi como abriu o Felipe Luiz ali na palavra do treinador rubro-negro. Red Bull Bragantino como mandante contra o Flamengo na era Red Bull, eram 2 vitórias e 3 empates e agora uma vitória do Flamengo, mas pegando o histórico de Bragantino é isso, 29, 30 anos tem a vitória do rubro-negro. O rubro-negro então vem daquela vitória no finalzinho do jogo, no Fla-Flu, agora uma vitória de virada, vai somando pontos, né? 3 aqui, 3 no final de semana e assim vai disputando com tudo a liderança da competição, contando ainda, não é, Pedro Henrique Torre, com o Cruzeiro que deixou pontos em São Paulo. Então é o Flamengo fortíssimo lá no alto, Pedro. Exatamente. Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um beijo a todos aí, todas, enfim, Silas, Mário Pereira e Mari Spinelli, a nossa expert em linguística, que vai trabalhar bastante aí com esses reforços que estão chegando. Muito bem, é um jogo importante do Flamengo ontem, fundamental até, não só pela tabela, mas também por conta de todo o panorama que foi cercado. Mais um campo minado no Ninho do Urubu, na Gávea aqui também, enfim, tendo que pisar daqui, pisar de lá. E aí teve a situação do Runco, os jogadores muito revoltados, mas foram a campo, cumpriram muito bem o papel. O Flamengo teve um adversário muito difícil, não vencia em Bragança desde 1996. O último gol, vitória do Flamengo, foi um gol de falta do Bebeto. Pra vocês imaginar, Bebeto tetracampeão. Então tem muito tempo mesmo. Flamengo conseguiu essa vitória de virada importante, mostrando força do elenco. 8 desfalques, né? Suou bastante o garoto ali. E o Wesley no final conseguindo ali, talvez, o seu último grande momento de glória, pelo menos nessa passagem, porque está em vias aí de se transferir para a Roma. Então foi um jogo muito importante que dá mais tranquilidade. É aquilo, Flamengo, dizia o velho Apolinho, Washington Rodrigues é um monstro que se alimenta de vitórias, então a vitória chegando, entrando no papo, aí dá para ficar um pouco mais tranquilo. Mas teve aquela turbulência fora de campo e claro que isso foi papo lá com os jogadores e também com o técnico Felipe Luiz. Vamos acompanhar agora um pouquinho do que eles disseram sobre esse tumulto fora de campo do Flamengo que houve. Léo Ortiz, Arrascaeta e Felipe Luiz. Vamos acompanhar. Independientemente de quem for, se for de la Cruz ou outro jogador, esse é um elenco que é muito fechado entre nós e sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos, jogos, então não queremos que as coisas extra-campo nos atrapalhem. A única coisa que eu posso falar é que, como fiz com ele, vou fazer com todos os meus companheiros, porque eu quero o melhor do meu grupo e todo mundo focado para cada partido. A gente se blinda muito para todos os jogos, o grupo é muito fechado e muito focado no que a gente tem que fazer dentro de campo e consegue separar bem o que vem acontecendo. Lógico que a gente não fica feliz pelas palavras que foram usadas, ainda mais falando de um companheiro nosso e um cara que batalha tanto para estar dentro de campo e nos ajudando. A gente usa isso também como motivação, brigar pelo nosso companheiro, sabe o quanto o Nico vai ficar feliz por essa vitória hoje. Essas coisas externas machucam, mas no final das contas é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia, um grupo que se cobra, olhando no olho, um grupo blindado a esse tipo de coisas. Claro que sempre é ruim, mas eles mesmos se blindam, se conversam entre eles e é o que está no alcance, porque no final das contas o futebol são dos jogadores.
Então, o Felipe Luiz falando sobre isso, falando sobre coisas externas, porque ele foi perguntado sobre situações externas. Mas, na verdade, são situações externas / internas, né? Porque é de dentro do clube, não veio de fora para dentro, são crises criadas assim dentro do clube mesmo, não tem nada em outro sentido. Então é isso, acaba estourando em cima de quem está no campo, os jogadores, o técnico, enfim, a situação do Runco. Teve uma nota ontem do departamento de futebol, mas cúpula, quem gere departamento de futebol e tudo mais, ninguém deu a cara para falar nesse sentido. Estão trabalhando bastante, grande trabalho pela madrugada, pela noite aí, estão divulgando, mas pelo visto não estão querendo falar, colocar as caras para falar sobre esse assunto não. Mário, Bruno. O torcedor ele espera respostas também de quem toma as decisões sobre o Flamengo, seja no mercado, seja também na administração interna do clube. Não quero saber de nada, tô lesionado mesmo e dane-se. O cara se entrega ali. Eu fico me colocando no lugar do De La Cruz, assim. Um cara que tem sofrido tanto com lesões, ler do chefe do departamento médico do Flamengo que você é quase aposentou o cara, né? Tanto que não teve jeito, assim. Dá pra entender, óbvio que a gente não torce pelo fracasso de ninguém, mas dá pra entender o desligamento do Dr. Runco do Flamengo após esse vexame amador de ficar falando mal de atleta, da condição física do atleta, etc. O WhatsApp é o maior vilão do Flamengo hoje, Johnny? Hoje, o Flamengo das antigas quase, né, cara? Porque, pô, você tem o Boto, você tem essa questão do Runco, coisa que não pode acontecer num clube do tamanho do Flamengo. Um amigo meu, rubro-negro, Totô, que era meu vizinho lá no Rio, quando eu morei no Rio alguns anos atrás, ele me mandou uma mensagem. Essas montagens que a galera faz na internet, aí tem assim, múltipla escolha. Qual o maior rival do Flamengo? Aí tem Vasco, Fluminense, Botafogo e alternativa D, WhatsApp. WhatsApp. E hoje é. O Domenech Torrente, quando saiu do Flamengo, depois de ter saído do Flamengo, alguns dias, ele deu uma entrevista e falou: o maior adversário do Flamengo é ele próprio. Está sempre dentro do próprio Flamengo. Problema. E ele tem razão. Sim. Às vezes o problema é político interno, de vaidade, de alguém querer aparecer mais que o outro. Falava do Marcos Braz anteriormente, que era um cara tão polêmico lá dentro. Acontece muito isso. E assim, o que é doido é que a gente fala hoje questões, problemas extracampo muitas vezes, no futebol brasileiro, é de clube que tá com salário atrasado, que a gente tá vendo esse tipo de coisa, com problemas nesse sentido. No caso do Flamengo não tem nada a ver com isso, é a questão da gestão da coisa, né? A relação do dirigente com o Pedro, agora do De La Cruz, que, convenhamos, assim, eu concordo com a postura dos jogadores do Flamengo, né? É complicado você ouvir esse tipo de coisa. Eu entendo que era num ambiente que não era pra que a conversa externasse, mas eu tô com o Johnny, cara. Não dá pra você dar esse tipo de mensagem sabendo hoje como as dirigentes coisas... ali Exatamente. Falam que era uma conversa dele com outro... O jogo decisivo, o gol decisivo do Wesley ontem, apesar dele estar indo embora, e a reposição já está preparada. Vem chapéu aí? Já está preparada. Em quem é o chapéu? No Besiktas. Ah, no Besiktas. O Emerson Royal, né? Se eu não me engano, é o Emerson Royal. Não tô... Parece outro cara, imagina, não. Então é o segundo chapéu num time turco, então? Talvez seja mais um chapéuzinho. Porque o do Saúl também teve, não teve? Isso. Olha aí, ó. O Wesley pelo Flamengo no jogo de ontem contra o Bragantino, um gol, uma finalização no alvo, 101 ações com bola. 9 cruzamentos. É uma característica, né? Ele chega com muita força, velocidade na frente, né? 4 dribles tentados e 17 duelos. Ou ele é primeiro ou ele é segundo. Aí nos quesitos foi importantíssimo. Emerson Royal, novo reforço do Flamengo, em seus últimos clubes. Aí tem a passagem dele pelo Barcelona, só com 3 jogos. Pelo Betis, 79 partidas, com 5 gols e 10 assistências. Já é outra coisa, né? No Barcelona, 3 jogos, não tem gol, não tem assistência. No Tottenham Hotspur, 101 jogos, 4 gols e 2 assistências. E no Milan, 26 jogos, sem gols, sem assistência. E tem também ali os minutos por partida. Amigo André Donk, uma boa reposição. Ele que teve convocações para a seleção brasileira também, né? Falhou feio. E acabou não voltando mais. No Barcelona teve uma situação muito peculiar com o Betis, porque foi uma contratação casada dos dois clubes. Ele ia ficar um tempo no Betis, depois ia pro Barcelona. Foi meio aquele período que o Barcelona estava com problemas financeiros e por isso que viu nele uma boa forma de conseguir se acertar nas contas.
Se eu não me engano, foi naquele período ou da saída do Messi ou no ano anterior, que o Messi quase saiu. Foi mais ou menos por aí, né? Agora eu não tô lembrado de cabeça. Então por isso que ele não tem poucos jogos, né? Mas ele foi muito bem no Betis. No Tottenham teve algum bom momento, mas acabou não se estabelecendo. Mas é um lateral com muita qualidade no apoio, chega muito forte no campo de ataque. Acho que pensando no contexto de futebol brasileiro, é uma baita reposição. Aliás, o Flamengo tem conseguido fazer isso, né? Pegar jogadores que têm mercado no futebol europeu. Pode não estar sendo o melhor momento dele na Europa, o do Emerson. Para mim foi quando ele estava no Betis. Mas ainda assim é um jogador que tem mercado por lá. E o Flamengo consegue trazer esses jogadores, tanto pelo atrativo, do tamanho do clube e pelo que tem disputado, quanto do poderio financeiro. Então, eu vejo como uma reposição interessante para o Wesley. Lógico que é muito sentido, você está falando de um nível altíssimo, de um Wesley que hoje, para mim, briga em seleção brasileira, até de repente para pensar numa eventual titularidade. Lógico, dependendo do que o Ancelotti pensar, se quer um lateral mais para dar amplitude, ou um lateral mais para formar uma linha de 3, mas acho que ele tem condição de brigar por esse posicionamento. Mas vendo das possibilidades de recomposição, acho uma alternativa interessante. Mantém o nível. Manter o nível. Exatamente. Ou talvez até melhor. Muito difícil manter o nível do Wesley, né? Exato. Tem um que está indo para a Europa e outro que está vindo da Europa. A gente fala muito de lateral direito, até na seleção, assim, a dificuldade de você encontrar, acho que o Flamengo vai por um bom seleção, caminho. o Emerson em algum momento foi... Não, na seleção não... Foi um jogador cogitado, mas ele não conseguiu se firmar. Não falo nem em seleção, mas no contexto do futebol brasileiro, acho que para o futebol brasileiro acho que é uma boa opção. Uma boa opção, sim. Você falou no balão, né? No chapéu que o Flamengo deu. O Johnny falou. Num clube turco, né? Antes no Trabzonspor. Isso. No caso do Saul. O Saul é um cara... Saiu de zona de rebaixamento, a conversa agora é... Você vê, né, pessoal? O Emerson, né? Prefere o Flamengo do que ganhar o dobro do salário, velho. E se você ver a marca, né? CRF, é o Flamengo, né? Clube Regata Flamengo. Todo mundo quer jogar no Flamengo, velho. Claro, velho. A visibilidade é maior. Agora, pra seleção mesmo, o Emerson tem 26 anos somente, né? Ainda tem chance, sim, de voltar à seleção, né? Já teve passagem pela seleção. E ele tá muito próximo, né? De vir jogar no Flamengo. Começou Royal, de 26 anos. Ele abriu mão de um salário milionário oferecido pelo Beşiktaş, né? Da Turquia, para retornar ao futebol brasileiro. Ele é revelado nas categorias de base aí do Atlético Mineiro, né? Segundo o Globo Esporte, né, os Beşiktaş estavam em negociações avançadas com o Ala, né, e ofereceu o dobro do salário que o Mengão ofereceu, além de já ter agendado exames médicos. No entanto, o Royal optou por dar prioridade ao Flamengo, né, onde acredita, como eu falei, né, que pode se reaproximar da seleção. Agora, Milan e Emerson Royal devem definir uma mudança ou não para o brasileiro. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o presidente do Beşiktaş está pronto para desistir da negociação após a aparição do Flamengo, né? Royal chegaria para ser substituto de Wesley, que está de saída para Roma. Chegaria não, porque o Flamengo já tinha falado isso, que iria procurar um substituto, né? Pro Wesley. E o Wesley só iria sair do Flamengo após chegar esse substituto. Provavelmente vai ser o Emerson Royal mesmo, que está à altura, né, do Wesley. É muito bom jogador, um jogador mais experiente um pouco, né, que o Wesley, 26 anos. O Wesley também é muito jovem. E ontem jogou bem também, né? Indo bom de bola, voluntarioso, né, se esforça. E a proposta do Flamengo já foi apresentada e é considerada satisfatória pelas partes envolvidas. Royal chegaria para substituir Wesley, né? E agora só falta acertar os detalhes com o Milan, né? O histórico do lateral direito do Milan, Emerson Royal teve destaque no Real Betis, né? Com 79 jogos, 5 gols e 10 assistências. Número expressivo para um defensor que é lateral, né? Passou brevemente pelo Barcelona, com 3 partidas antes de se firmar no Tottenham, onde disputou 101 jogos. Marcou 4 gols e deu 2 assistências. Na última temporada pelo Milan, Emerson Royal entrou em campo 26 vezes, sendo 22 delas como titular. O jogador, todavia, não entra em campo desde janeiro, em razão de uma lesão na panturrilha, onde
o afastou dos gramados, né, por meses. Então, pessoal, aparentemente é o jogador mesmo que o Flamengo vai trazer, né? E até porque o jogador também tem vontade, né, de vir jogar no Flamengo, né? Por motivo de às vezes estar perto da família também, essas coisas, né? O jogador, foi o caso também do menino, do Saul, né? O Rio de Janeiro, velho, você ir pra Turquia, a Turquia, além de ser um campeonato muito, lá eles são muito obcecados, o pessoal de lá é muito louco mesmo, e os jogadores preferem vir jogar no Brasil por ser um campeonato mais disputado, com melhor vitrine, e a cobrança também aqui é grande, viu? Porém, não como lá na Turquia, assim, em termos de fanatismo, né? Mas é um ótimo reforço que vinha para somar no Flamengo, né? Que vinha para trazer alegria ao torcedor do Flamengo, né? E chegar para ser titular, por a saída do Wesley, né? Chegar para ser titular. E aí, tomara que tudo dê certo, que ele venha logo para preencher essa lacuna que vai ficar após a saída de Wesley, né? Que é um jogador que, para mim, o Wesley vai ter muito futuro na seleção brasileira por ser um jogador completo. Eu vejo o Wesley completo, ele marca bem, também sabe atacar bem. Vai ser um dos melhores laterais do Brasil, né, do mundo, se brincar, o Wesley. Se não tiver nenhuma lesão grave, Deus ajude ele que ele não tenha. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e vamos Flamengo!